instituição funcione. Empréstimo a administradores ou parentes e distribuição disfarçada de lucros. Tomar ou receber qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei, direto ou indiretamente, empréstimo ou adiamento, ou deferi-lo a controlador, a administrador, a membro do conselho estatutário, aos respectivos cônjuges, aos ascendentes, descendentes, parentes, na linha colateral até o segundo grau, consanguíneos ou afins, ou a sociedade cujo controle seja a ela exercido, direto ou indiretamente, ou por qualquer dessas pessoas. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Meus amigos, é muito comum, quando uma instituição financeira está num momento difícil, que os donos da instituição financeira transfiram parte do patrimônio dessa instituição financeira para parentes. Ele diz assim: olha, André, vou te dar aí 5 milhões daqui da nossa instituição financeira, tu seguras aí, quando a instituição falir, tu estás numa boa. Isso é muito comum. E esse tipo de conduta de tomar ou receber, direto ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, é conduta prevista de crime contra o sistema financeiro. O objeto jurídico aqui é a indevida locupletação dos diretores e sócios da instituição financeira. Ele não pode se locupletar de dinheiro da instituição. Diga, André, fala. Por isso, então, que tem aquele instituto da desconstituição da personalidade jurídica para alcançar o... Sim, claro. Nesse ponto aí, vale a desconstituição da personalidade jurídica para alcançar os sócios que foram desonestos. Objetividade jurídica, proteção do sistema financeiro. A jurisprudência entende que, para que haja esse crime, basta um empréstimo fictício. Já outra parte da jurisprudência acha que tem que ser recursos captados de terceiros. A consumação desse crime se dá quando ele toma ou recebe empréstimo. E a classificação desse crime é um crime próprio. Por quê? Porque ele só pode ser praticado pelas pessoas previstas no artigo 25. Quem são? Administrador, presidente, diretor, gerente, ou seja, quem tem poder de decisão sobre a instituição financeira. Se ele não tem poder de decisão sobre a instituição financeira, nós não vamos ter esse crime. Tá certo? Vamos ao artigo 18. Sigilo bancário. Hoje estamos que estamos violentos, rápidos, lépidos e faceiros. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos imobiliários e tenha conhecimento em razão de ofício, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Meus amigos, nós tivemos aí o caso do ministro que violou o sigilo bancário do caseiro, ou pelo menos a acusação de que ele teria violado o sigilo bancário do caseiro. Preciso ressaltar que ninguém pode violar o teu sigilo bancário. Tu tens direito fundamental à tua privacidade. E se alguém viola o sigilo de operação ou o sigilo bancário, nós falamos, nós vamos ter crime contra o sistema financeiro. A tipicidade da conduta está relacionada com a proteção do sistema financeiro. Porque se eu começar a violar o sigilo bancário, vou criar um caos, porque todo mundo vai perder a sua segurança jurídica nas transações comerciais. O crime é próprio. Por quê? Porque ele só pode ser praticado por aquelas pessoas que têm acesso ao sigilo em virtude de ofício, em razão de ofício. Se ele não é funcionário da Caixa Econômica Federal, se ele não é gerente do banco, se ele é uma pessoa comum, ele não vai ter ofício, não vai ter acesso ao sigilo, porque ele não está exercendo a função em razão do ofício. A consumação. Esse crime pode se dar de forma comissiva, quando tu praticas atos positivos para que esse sigilo bancário seja quebrado, e ele pode se dar
de forma negativa. Quando tu permites, tu não protege o sigilo bancário e faz com que a pessoa, então, acabe sendo informada daquele sigilo. São assemelhados aqui os artigos 154 e 325 do Código Penal e também o artigo 10 da Lei Complementar 105/201, que dispõe sobre o sigilo de instituição financeira. Professor, como é que eu vou saber se eu aplico esses artigos aqui, ou a lei, ou se eu aplico esses dispositivos de crime contra o sistema financeiro? Pelo princípio da especialidade. Se a conduta se relacionar a sistema financeiro, nós vamos aplicar crime contra o sistema financeiro. Pessoal, por hipótese, o BNDES dá uma linha de financiamento e disponibilizou um recurso para o cidadão lá comprar uma máquina gigante. Só que o cidadão, em vez de comprar a máquina... Vamos ver agora essas questões aqui. Não, só acho que existiria esse tipo bancário nesse recurso público? Ele não pode, veja bem, ainda que seja um recurso do BNDES, ele não pode quebrar o sigilo bancário da pessoa, tá certo? Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Isso aqui é possível de acontecer e já aconteceu no BASA, já aconteceu no Banco do Brasil. O cidadão chega lá no BASA, ele junta o documento, uma escritura pública de um terreno que não é dele, consegue um financiamento de forma fraudulenta. O cidadão junta um documento de uma fazenda que não existe. Se ele obtém, mediante fraude, o financiamento de instituição, ele está praticando crime contra o sistema financeiro. A tutela jurídica aqui é o patrimônio da própria instituição e o zelo pela proteção do sistema financeiro. A tipicidade da conduta está prevista na expressão mediante fraude, que se assemelha ao estelionato, significa emprego do ardil, do engano. Fraudar significa enganar, ludibriar, né? O crime é material, porque exige a produção do resultado, ou seja, mesmo que ele honre as suas obrigações, mesmo que ele peça um empréstimo fraudulentamente, receba o empréstimo, pague direitinho, mas se ele usou de falsidade para conseguir um empréstimo, o crime está consumado. Melhor para nós, porque no crime de sonegação fiscal, se o cidadão sonegar e for descoberto, ele pode simplesmente pagar o débito e é extinta a punibilidade. Aqui não. Se ele fizer a conduta, mesmo que ele cumpra, ele vai estar enquadrado. Muito bem, nós temos uma causa de pena se o crime alveja instituição financeira oficial ou por ela credenciada, será aumentada a pena de 1/3 insuscetível de suspensão condicional. Então, nós temos uma causa de aumento de pena aqui se o agente visar alvejar instituição financeira. Aplicação irregular de financiamento. Aqui já é diferente. Aqui ele está... é uma conduta de aplicar em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassado, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Esse é o caso, por exemplo, que o cidadão vai lá no BASA, se aproveita do FNO, pega um financiamento para uma criação de RAM e aplica comprando iate, comprando jatinho, comprando apartamento de luxo. Essa é a conduta prevista no artigo 20, cuja tipicidade consiste na conduta, na ação incriminada em dar ao agente destinação diversa da estabelecida no contrato de financiamento. Se ele pegou aquele financiamento para plantar pimenta do reino e coloca
ou destinação diversa e a conduta está tipificada. O bem jurídico protegido é o sistema financeiro. O crime é comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Tu podes ir lá, tirar um financiamento e conseguir esse financiamento, e depois, em vez de tu utilizar o financiamento para a atividade que está prevista no contrato, tu desvias, pega o dinheiro, vai comprar um iate lá em Miami, vai dar uma volta lá no Golfo Pérsico, né, no Golfo do México, etc. Trata-se de crime formal, atenção, que se consuma no momento em que o agente efetivamente aplica os recursos em finalidade diversa. Ainda que depois ele aplique na finalidade diversa e ele venda, por exemplo, o iate e pague a instituição financeira, o crime já está consumado na hora em que ele pegou o dinheiro para plantar a pimenta do reino e comprou o iate. Ele não podia ter feito isso. A tentativa, ela é admitida porque esse crime é um crime plurissubsistente. Nós já explicamos várias vezes que o crime plurissubsistente é aquele crime que tu podes fracionar o intercrimes. Os crimes unissubsistentes, eles são aqueles crimes em que tu não tens condições de fracionar o intercrimes. Muito bem, é possível também a participação delitiva, quer seja através de coautoria, quer seja através de participação, quer seja através de coautoria mediada. Atribuição de falsa identidade. Atribuição de falsa identidade. No final nós vamos dar uma parada para vocês poderem perguntar, ok? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para a realização de operação de câmbio. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Meus amigos, esse crime é o único crime da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro que traz uma pena de detenção. Teoricamente, isso significa que esse crime seria afiançável. Os outros crimes, dependendo da pena, não são suscetíveis de fiança. Esse sim, porque é a pena de detenção. A tipicidade ocorre quando o agente imputa a si próprio ou a terceiro falsamente identidade para realização de operação de câmbio. Vamos supor, tu vais viajar para os Estados Unidos, tu já compraste aí $10.000, tu não tens mais cota para comprar esse dinheiro. Tu dá a tua identidade para uma pessoa, atribui a ela a incumbência de comprar o dólar para ti, ela vai lá e diz: olha, eu sou a Sandra. Se ela fizer isso, na operação de câmbio, ela está praticando esse crime. Muito bem, esse crime é formal, já que prevê um resultado, mas não exige a sua consumação. Embora que ele não tenha realizado a conduta de operar, comprar dólares numa casa de câmbio, o crime já se consumou pela conduta de atribuição de falsa identidade. Veja que o resultado seria ele comprar os dólares, mas não precisa, ele chegou lá com a falsa identidade. O cara do câmbio suspeitou, chamou a polícia, prenderam ele na hora. Muito bem, crime comum, qualquer pessoa pode praticar, sujeito passivo Estado, e previsto também no Código Penal a falsa atribuição de identidade. Mas atenção, se a falsa atribuição de identidade estiver relacionada com o sistema financeiro, com operação de câmbio, pelo princípio da especialidade, tu não vais tipificar como crime do Código Penal, tu vais tipificar como crime contra o sistema.